Deus sabe de todas as coisas. É importante a gente ter essa certeza, né? Essa certeza de que Ele sabe de todas as coisas. Às vezes falamos, né, para nós mesmos, mas não temos isso bem decidido dentro de nós. Em Daniel 1, primeiro, né, fala sobre a educação de Daniel. Fala que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou Jerusalém. No 3:4 temos que disse o rei a Apenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E pediu também que viessem jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, doutores, né? Então fala aqui, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E ainda no 6 aqui diz que entre eles se achavam, né, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Lembrando que Daniel mesmo, Ananias, Misael e Azarias seria depois trocado para Sedraque, Mesaque e Abednego ao chegar, né, lá na Babilônia. No restante dos versículos de 7 a 21, né, que seguem, consta que Daniel não quisera alimentar, né, das iguarias que foram destinadas pelo rei, foi proposta por ele, mas ele decidiu alimentar apenas de legume e água. E quem ficou, né, responsável por eles, tanto ele como os companheiros dele, né, temeu que ele se sucumbisse alimentando assim apenas de legume e água. Mas Daniel pediu que ele observasse por 10 dias para ver a evolução, né, da sua integridade, e após constatar que nada foi sofrido de anormal, ou seja, ele permanecia até melhor do que os outros que alimentavam das iguarias do rei. Aí, sendo assim, acabou que o funcionário do rei permitiu, né? Permitiu que eles se alimentassem do que Daniel tinha decidido. E continuar se alimentando assim. Nós temos então na sequência do estudo, né, que Daniel interpreta o sonho do Nabucodonosor. Em Daniel 2, versículo 1, né, diz que no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve né, o rei Nabucodonosor, um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. E aí nos versículos que se seguem, né, versículo 2 ao 49, nós vemos o rei Nabucodonosor ameaçando matar a todos. Ele ameaça matar a todos que não cumprisse, né, a execução que ele tinha dito, né, que faria com os magos e os sábios. Então ele diz que executaria todos se esses não interpretassem o seu sonho, né? Então Daniel, né, ao saber do ocorrido, consultou o Senhor. Não só consultou, como se prontificou, né, após o Senhor o revelar o sonho. Sonho este do rei, né? E aí ele diz para não matar, né, os magos e os sábios, que ele revelaria ao rei. Em Daniel 17, 2, né? Capítulo 2, do versículo 17 ao 23, diz assim:
Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendize o ó Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então ele agradece e ele revela, não por ser melhor que os outros, mas porque ele sabia, né, que só o Senhor detém todo o conhecimento e todo o saber, e o Senhor revela a ele. Sendo assim, Daniel, né, passa a informar, a revelar ao rei a interpretação. Porém, não só isso, ele descreveu como que foi que o rei sonhou, como que o rei estava, né, e faz a interpretação do sonho e faz saber o que ocorreria, né, com os sucessores ao seu reinado, o enfraquecimento, porém, após o terceiro reinado, no quarto reinado, o reino vindo a se fortificar novamente. Sendo assim, o rei Nabucodonosor veio a honrar a Daniel e aos seus companheiros. Em Daniel 2, de 48 a 49, descreve aqui que então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que eram os companheiros dele, sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Porém, como todo rei, como todo homem, né, após ter poder nas suas mãos, às vezes ele se perde. E na sua própria vaidade, né, na sua própria loucura, ele acaba cometendo equívocos, né, tão grandes que parece nem ser a mesma pessoa em outros momentos. E nós vemos aqui agora o livramento, né, dos companheiros de Daniel na fornalha de fogo após uma loucura do rei, né? Em Daniel 3, de 1 a 2, diz que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 covados de altos e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que vissem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O que nós fazemos quando nós compramos uma casa nova, com piscina, ou uma casa de campo, ou uma fazenda, né? Nós juntamos todas as pessoas que a gente acha mais importante para mostrar. Na verdade, não mostrar talvez o que deveríamos, como que o Senhor, né, foi misericordioso conosco, como que Ele foi benigno, né? Como que a graça dele nos alcançou diante da nossa insignificância, né, e da nossa estupidez, da nossa natureza, né, humana tão ruim, tão predestinada ao erro, né? Mas não, nós vemos para mostrar a nossa grandeza, né? Querer ensoberbecer-nos. E os versículos que se seguem, do 3 ao 30, conta que todos, né, aqui do capítulo 3, todos
obedeceram ao rei Nabucodonosor quanto à ordem de se ajoelhar, né? Então ele disse para se ajoelharem e prostarem, adorarem a imagem que ele fez, né? É como às vezes nós queremos que as pessoas reconheçam, né, nossos méritos e olhem para nós e falam: olha como que ele é inteligente, como que ele ficou grande, como que ele é rico, como que ele é bem sucedido. No fundo é uma insegurança nossa. E na verdade essa insegurança é porque na verdade nós não somos nada mesmo. Nós temos que partir do princípio que sem o Senhor nós não somos exatamente nada. Tudo que foi criado por Ele, né, foi criado pelas suas mãos e obedece às cadeias nacionais, né, a cadeia de alimentação, o sistema e tudo foi criado por Ele. Porém, a única coisa que nos diverge, né, dos outros animais racionais, né, é o nosso raciocínio, a nossa compreensão das coisas. E nós só temos uma compreensão exata das coisas quando nós temos, né, o Senhor como o Senhor de nossas vidas e Deus como Criador, né, de todas as coisas. E aqui ele pede, né, para que todos se prostrassem à imagem feita. Porém, Sadraque, Mesaque, né, e Abdenego, que antes era Ananias, né, Misael e Azarias, esses não se curvam perante aquela imagem, né? E sabendo disso, o rei, o que ele faz? Ele ordena que fosse cumprido, e aos que não se prostrassem à imagem, fosse lançado na fornalha de fogo. Então, sendo assim, eles aumentaram em 7 vezes a temperatura da fornalha e lançaram os companheiros de Daniel. Porém, o rei, ao olhar, o que ele pôde constatar na fornalha, né? Ele via 4 homens e não apenas 3 que foram lançados, né? E esse quarto, ele tinha um aspecto de um anjo. Em Daniel 3, 46 a 49, que diz... Na verdade é capítulo 3, né? Do 26 adiante ele diz: então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, de sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde então. Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens, nem foram chamuscados, né, os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Então falou Nabucodonosor: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo, e serviram e adoraram a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto. E aí ele faz um decreto para que todo o povo, né, agora, que viesse a blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né, fosse despedaçado e fosse feito um monturo, porque não havia outro Deus senão o Deus deles, né? Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia, porque eles não se curvaram, e acabou Deus os honrando, né, através do rei. E depois nós temos ainda a loucura, né, de Nabucodonosor, descrito aqui no Daniel 4. E Nabucodonosor, ele tem uma visão da sua soberba e da sua derrocada, né, e da sua volta a ser levado novamente após passar a ter sabedoria. Então, a gente tem conhecimento adquirido, inteligência que Deus deu, talento, mas a sabedoria, né, só o Senhor pode dar. E aqui em Daniel 4, 31 a 32, por exemplo, descreve que falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu e disse: a ti diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Olha só para você ver. Será expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer com os animais, como os bois, far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer.
E aqui no 34 ao 37 diz que: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me vir ao entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a tua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, agora ele voltou a ter o entendimento, né? Também para a dignidade do meu reino, tornou-me vir a minha majestade e o meu resplendor. Porque o Senhor, ele levanta às vezes os homens, né, que ele acha capacitado para reinar ou para governar. Porém, esses, ao deixar que a vaidade, né, sobrevenha e faça com que eles esqueçam de quem os criou e quem o colocou ali, vem também a admoestação, né, a educação, para que eles saibam, né, que só o Senhor é Deus sobre todas as coisas, criou tudo, né. Buscaram-me os meus conselheiros, meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária riqueza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar ao que anda na soberba. Prova disso é que nós vimos que o povo, né, de Israel, ao chegar na terra prometida, eles se perderam e foram levados para o exílio na Babilônia. E depois o Senhor restaurou, né, como nós vimos nos estudos anteriores, a sorte de Israel. Por quê? Porque eles se voltaram para o Senhor e foram admoestados. E ele levantou um homem que não tinha, né, temor ao Senhor, para que fizesse o que ele se propôs a fazer. Deixando claro assim que só o Senhor, né, é Deus e Criador de todas as coisas, e Ele detém tudo. E Ele levanta e exalta, né? E agora Ele trata diretamente com o rei Nabucodonosor, qual levantou, né, para os dias maus contra Israel. E agora, nessa soberba dele, Deus acaba admoestando, né, e colocando no lugar dele. Então que nós sempre entregamos, né, todas as nossas coisas nas mãos do nosso Criador, Deus, a única natureza imputável. Amém?